Logo após a Crise nas Infinitas Terras, primeira grande saga da DC Comics e que reformulou todo o universo da editora, o pessoal decidiu criar outros eventos porque viram que os leitores estavam realmente interessados nesse tipo de narrativa e que isso atraía, né, os olhares de um público novo. Mas será que todas as sagas que vieram depois da crise funcionaram? A gente já falou por aqui de Lendas, que veio na esteira, foi a saga de nascimento desse novo universo DC nos anos 80 e que realmente é um golaço da editora. Mas a gente teve outras, como Milênio, Invasão, e sinceramente eu não sei se todas realmente têm a mesma qualidade. Uma delas que eu vou falar para vocês hoje é Milênio, que está saindo aí na coleção Grandes Eventos DC da Panini e que foi escrita por Steve Englehart, desenhada por Joe Staton e Ian Gibson, famoso desenhista da 2000 AD. Na saga Milênio, basicamente, os Guardiões do Universo, aqueles que criaram os Lanternas Verdes, eles estão meio que definhando ali, eles decidiram que a imortalidade deles talvez não fosse algo tão benéfico para a evolução, né, universal e cósmica. Então, junto com as Amaronas, que são as parceiras dos Guardiões, eles decidem elencar dentro da humanidade, que é meio que a raça escolhida e prometida deles, 10 pessoas que vão se tornar os novos Guardiões do Universo. E basicamente, os Caçadores Cósmicos, que são a primeira tentativa dos Guardiões de criar uma força policial intergaláctica. Os Caçadores estão, obviamente, fora de controle e buscando vingança contra os Guardiões. Ela tem uma coisa interessante que é os agentes dormentes, né? Então, quando os Caçadores começam a atacar o Guardião, tem um Guardião específico, né, junto com uma Zamarona que vem para a Terra para fazer esse recrutamento, né? Então eles começam a interpelar os humanos escolhidos e começam a fazer esse treinamento desses humanos para serem evoluídos a Guardiões. E quando eles começam esse treinamento, os Caçadores Cósmicos começam a atacar e, mais do que isso, a gente descobre aquelas sleeping cells, né, as células adormecidas, que são agentes que não sabiam, mas eles estavam sendo treinados pelos Caçadores Cósmicos desde seu nascimento, para quando necessário serem ativados. Então, a premissa até é interessante, né? Você tem pessoas próximas, no caso, por exemplo, do Superman, é a Lana Lang. Então você tem pessoas próximas aos heróis que no fundo eram caçadores infiltrados, né? No caso do Wally West é o pai dele e uma série de coisas do tipo. O problema da saga, que tem, né, um traço totalmente anos 80, é bacana, é óbvio que a gente está falando de uma obra histórica, então é um traço, um estilo narrativo totalmente anos 80, mas o grande problema para mim durante essa leitura é que a gente acaba não tendo muita dinâmica e não tem muita conexão com o que está rolando nas histórias de linha dos super-heróis. Então a gente está tendo a reformulação do Superman pelo John Byrne, ele tem um projeto ali para Lana que está ali desde sempre, e de repente a Lana é um agente infiltrado, então a coisa meio que não conecta, não cola muito. No caso do Batman, por exemplo, o agente infiltrado é o Jim Gordon, e o Alan Grant, genialmente, ele tira o Gordon de cena, e esse agente infiltrado, na verdade, é um sósia robótico do Jim Gordon, porque ele não ia colocar, né, em xeque anos de história do Jim Gordon com o Batman em função de uma mega saga que em pouco tempo ia acabar sendo esquecida, como de fato foi, né? Os novos Guardiões no final da saga são gerados, são essa galera que vocês estão vendo aqui no primeiro plano. E a revista dos Novos Guardiões dura apenas 12 volumes nos Estados Unidos e é cancelada porque o título é realmente ruim, né? E tirando essa parte dos ataques dos caçadores, em que, na minha cabeça, os tie-ins acabam sendo mais interessantes do que a própria saga, apesar dos tie-ins estarem sendo feitos a contragosto pelas equipes das mensais, né? Então o Byrne não estava muito querendo trabalhar com isso, o Grant também não queria mexer com o Batman em cima disso, mas a história ali dos Guardiões, eles basicamente ficam ali, o Guardião e a Zamarona ficam ali treinando a galera, então, inspirem, pensem na unidade cósmica, é uma coisa que pra mim é muito flower power, é muito hippie e de verdade, é aquela coisa de filosofia de biscoitinho chinês. Eu digo pra vocês que eu nunca tinha lido Milênio, era uma das sagas clássicas que eu tinha ignorado, infelizmente, por não ter tido a chance de ler na época, mas que me decepcionou bastante quando eu conferi agora recentemente. Os desenhos são ótimos, tem cenas de ação muito bacanas, mas infelizmente Milênio pra mim fica no 2 bacons de 5, é um material fraquinho e que, se você não tiver realmente aquela gana de conhecer o material clássico, dá pra dispensar com tranquilidade. Essa é a dica de hoje. Eu fico chateado de trazer uma dica ruim pra vocês, mas faz parte também de avisar que não é tudo o que se diz por aí. E se você curtiu, fica ligado no Ultimato do Bacon, que em breve a gente traz mais dicas pra vocês.